Bem-vindos a mais uma escola dominical. Vocês lembram-se daquilo que falamos na semana passada? Falamos sobre o profeta Samuel e sobre o rei Saul. Nós vamos continuar a acompanhar a história do povo de Israel. E sabes, houve um momento muito difícil para Israel, em que eles estavam em guerra contra um povo muito forte. Os filisteus. Mas, para os exércitos não andarem à guerra, o que eles decidiram fazer foi um confronto entre os melhores guerreiros. Os filisteus escolhiam um e o povo de Israel escolhia outro, que seria o seu guerreiro. Só havia um pequeno problema. É que o guerreiro que eles tinham escolhido era um gigante deste tamanho. Estás a imaginar como é que o povo de Israel se iria safar? Nem eu. Sabes o que é que aconteceu? Surgiu um rapazito lá do meio dos soldados, deste tamanho, e disse: "Eu luto contra esse gigante." Não nos parece que correu bem, mas se calhar tu já te estás a lembrar da história. É a história de Davi e de Golias. E tu sabes que no final Davi acabou por vencer Golias. Mas já conhecias a história de Davi? Ou sabias apenas que ele tinha derrotado o gigante Golias? Nesta escola dominical vais aprender que Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, mesmo antes de ele ter derrotado Golias. Fantástico, não é? Fica atento a esta escola dominical. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, obrigada por este dia, obrigada pela noite que nos deste, pela roupinha, pela comida e pela cultura que tu nos dás. Ajuda também para que possamos as pessoas a aprender sobre ti. Ajuda também aqueles que não têm casa para que possam ter comida e roupa. Obrigada por tudo. Amém. Um certo pastorzinho que se chamou Davi era muito pequenino, não confiava em si, mas ele com ousadia e orando sempre a Deus foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. E o que será que aconteceu a seguir? Um certo pastorzinho que se chamou Davi era muito pequenino, não confiava em si, mas ele com ousadia e orando sempre a Deus foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra lançou, o alvo acertou e o gigante no chão tombou. Olá! Hoje começamos a nossa escola dominical com uma das histórias mais famosas de sempre. Davi e Golias. Mas sabias que isso é só uma parte muito pequenininha da história de Davi? Tu sabias que ele lutava contra ursos e contra leões enquanto cuidava das ovelhas do seu pai? Então, é isso mesmo que hoje vamos aprender. E nesta viagem vamos conhecer Davi e tudo o que ele teve que fazer, tudo o que ele passou e como é que tudo aconteceu. Estás pronto para esta viagem? Bora! Lembras-te das personagens da nossa última escola dominical? A nossa história começa com ele, o rei Saul. Deus não estava muito feliz com Saul, o primeiro rei de Israel. O povo de Israel tinha implorado ao profeta de Deus, a Samuel, para lhes dar um rei, porque eles queriam ser iguais às outras nações. Deus avisou aos israelitas que eles se iriam arrepender e deu-lhes Saul como rei. Como qualquer outra pessoa, o rei Saul não era perfeito e logo que se tornou rei começou a fazer muitas asneiras. Desobedeceu ao profeta e levou o povo para longe de Deus. E agora? Como é que o povo se ia safar disto? É que o rei Saul não era assim tão bom. Vamos continuar a ver. Deus criou um novo rei para substituir Saul. Então, ele enviou Samuel a um homem chamado Jessé. Jessé mostrou a Samuel os seus filhos mais velhos, homens grandes e fortes. Samuel tinha a certeza que um destes homens, grandes e fortes, seria o rei de Israel. Mas Deus tinha outros planos.
Deus disse a Samuel para encontrar o outro filho. Então, Jessé trouxe o pequeno Davi. Davi era muito magrinho e tinha o trabalho mais chato e mal cheiroso, que era cuidar das ovelhas. Deus disse a Samuel para olhar para mais do que simplesmente a aparência. Samuel obedeceu e ungiu Davi. Esta é a maneira especial que Deus usa para escolher as pessoas. Uau! Que incrível! Então, Deus escolheu um rapaz tão pequenininho, tão pequenino como tu e como eu, para ser o rei de uma nação inteira. E vocês viram os irmãos? Todos muito grandes e muito fortes, muito valentes. Mas Deus escolheu David. Escolheu David para ser o rei. Mas o que aconteceu com Saul? Vamos continuar a ver. Quando Davi foi escolhido, o bom espírito que ajudava Saul a governar deixou-o e foi substituído por um mau espírito, que não o deixava nem sozinho, nem em paz. Imaginem que havia uma abelha a zumbir no vosso cérebro e ele não podia fazer nada para a tirar. Era isto que provavelmente acontecia com Saul. Então Saul estava a ficar assim, muito louco. Então, mandaram chamar Davi para tocar harpa. Ele vinha e tocava e o rei ficava mais calmo. O rei ficou louco, completamente louco. Ainda para mais, Davi tinha acabado de derrotar o gigante Golias. E todas as pessoas o admiravam e o perseguiam até. Então, o rei Saul, a ver isto, ficou muito chateado. Bem, as pessoas amavam tanto Davi que isto só complicou as coisas para ele. Vamos ver? Davi era tão popular, que Saul estava preocupado com que as pessoas começassem a pensar que Davi deveria ser o rei. Então Saul começou a tentar matar Davi. Enviava-lo a missões muito perigosas, naquelas em que ele podia mesmo morrer. Uma vez, até lançou uma lança para a cabeça dele. Bem, as coisas ficaram mesmo muito difíceis para Davi. Então Jonatas, que era filho de Saul e de quem Davi era muito amigo, ajudou-o a escapar. Deve ter sido mesmo complicado ter que estar sempre a fugir do rei. Que viajar de cidade em cidade. Já imaginaste termos que mudar de casa todos os dias? Ou não podermos visitar os nossos amigos, a nossa família? Deve ter sido mesmo muito complicado. Mas, entretanto, Davi viajou por muitos e muitos sítios. O rei Saul tinha feito uma promessa de não destruir Davi. Mas sabes o que é que aconteceu? Bem, ele quebrou a promessa. E afinal, tentou destruir Davi. Então, Davi tinha que fugir e escondeu-se. Escondeu-se em cavernas, em florestas, mas nunca conseguia fugir muito. E vocês dizem, mas porquê que ele fugia? Então, mas ele ia ser o rei. Deus já tinha dito que ele ia ser o rei. Até é estranho, porque ele até era um forte guerreiro. Ele era um valente guerreiro. Porquê que ele tinha que fugir do rei louco? O rei Saul sabia que Davi poderia tê-lo destruído, mas porque Davi tinha um coração conforme o coração de Deus, nunca feriria o rei que Deus escolheu para reinar em Israel, por mais louco que isto nos pareça. Davi esperou o tempo certo de Deus para ser o rei de Israel. Davi continuou a fugir de Saul por muitos anos. Sem a bênção de Deus sobre o exército de Saul, ele perdeu contra os filisteus. Depois, o exército de Saul foi derrotado. Jonatas tinha morrido e os filisteus agora perseguiam o rei Saul. Saul estava com tanto medo de ser capturado pelos filisteus que ele escolheu cair sobre a própria espada, em vez de permitir que eles o capturassem. Quando Davi soube da morte de Jonatas e do rei Saul, saiu para a batalha e vingou-os a todos. E com Saul morto, Davi voltou para Israel e finalmente tomou o seu lugar como o novo rei, escolhido por Deus para Israel. Valeu mesmo a pena esperar e confiar naquilo que Deus tinha preparado para ele. Davi poderia ter feito as coisas à sua maneira. Poderia ter destruído o rei Saul, ou então
ter tomado o trono de Israel e governado. Afinal, ele ia ser rei. Antes disso, ele preferiu confiar em Deus, porque aquilo que Deus tinha preparado era muito maior e muito melhor do que ele alguma vez conseguiria imaginar. O filho de David reinaria para sempre. O filho de Davi, que iria ser rei para sempre, não era Salomão, até porque ainda nem sequer chegamos a essa história. Mas era Jesus. Jesus faz parte da família de Davi. E nós? Será que sabemos esperar aquilo que Deus tem para nós? Será que somos pacientes e obedientes? Às vezes é tão difícil. E, na maior parte das vezes, gostamos de fazer as coisas à nossa maneira. Mas a história de hoje ensina-nos completamente o contrário. É bom e vale mesmo a pena esperar por aquilo que Deus tem para nós. Sabes, a Bíblia diz que Deus tem bons planos para nós. Bons e não maus. Tal como teve para a vida de David e tal como tem para a tua vida. E agora vamos aprender a dançar e a cantar o versículo cantado, isto mesmo. Bora lá? Vamos memorizar? Pois eu sei, os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Pois eu sei, os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Planos para teu bem e não para teu mal. Planos num futuro, futuro da esperança. Planos para teu bem e não para teu mal. Planos num futuro, futuro da esperança. Em Jeremias 29:11. Em Jeremias 29:11. Pois eu sei, os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Pois eu sei, os planos que tenho para ti, diz o Senhor. Planos para teu bem e não para teu mal. Planos num futuro, futuro